Gravando. Bom, então como a gente tinha visto na aula anterior, né, alguns métodos de treinamento contínuo, né, bem complexos até o último, que foi o Lydiard, né, ou Marathon Training, né, criado pelo Arthur Lydiard, em 1953, 54. Agora o Cross Promenade é o cross passeio, né? Então o cross promenade ele foi criado na Bélgica, tá, pessoal, na década de 60, tá, em específico 1963, por Raul Mollet. Eu tinha até uma imagem dele aqui agora há pouco, eu perdi a imagem aqui. Fui buscar uma outra imagem para colocar numa outra apresentação minha ali e perdi a imagem de um centro de treinamento do Raul Mollet na Bélgica. Um galpãozão enorme, cara. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo enquanto a gente vai conversando. Um galpão enorme, enorme mesmo. E cheio de equipamentos de ginástica dentro desse galpão, sabe? Raul Mollet. E o que ele... Raul foi um criador do pentátulo moderno, só para você ter uma noção da influência desse cara dentro do treinamento, tá? E o que era esse centro de treinamento dele, né? Esse centro de treinamento dele era o que você vê hoje nos boxes de CrossFit. Um galpão enorme com barras, anilhas, cordas, elásticos e tudo mais que pudesse ser disponibilizado para o atleta treinar. Ah, cara, eu perdi mesmo, não vou achar ela aqui agora não. Na hora que eu achar, eu mando para vocês verem. Tem alguns esquemas só dele aqui, mas o que eu queria mostrar não está aqui. Bom, é isso. E aí o cara tinha esse galpãozão lá na Bélgica e o cara criou o Cross Promenade, ou seja, ele criou o cross passeio, né? Criou o que a gente tem hoje como CrossFit, ou seja, um método que recebeu influência na hora que ele criou isso. Ele recebeu influência, ele foi influenciado, né, por os treinamentos intervalados de baixa, moderada e alta intensidade, sobre os treinos de força, musculação propriamente dito, levantamento de peso olímpico e tal, pelo próprio Arthur Lydiard com o Marathon Training, né? E muito mesmo, com influência muito forte mesmo do fartlek, porque o fartlek, se você lembra, era aquilo que o cara saía correndo, trotando, caminhando, terrenos de subida, de descida, duna, campo, né, asfalto, o que fosse que tinha encontrado na época ali, né? Então, o Cross Promenade, ele vem com essa ideia, né? Era o cross passeio, ou seja, ele ia fazer um passeio tipo cross. Sabe aquela coisa de vamos andar de bicicleta? Vamos. Aí a hora que o cara entrou no meio do mato, ele criou a mountain bike, que é uma variante do bicicross, né? Cross bike. Então você tem o cross bike, ou bicicross pra gente aqui. E o que o cara fez, né? Ele fez o passeio cross, né? Ele fez isso. Então ele fez um passeio com objetivo de trabalhar tudo que se trabalha nos esportes, né? Então ele tinha um momento em que ele ia ter o trabalho de alongamento dinâmico, aquecimento. Ele ia ter um momento que ele ia ter o treino de força, né, a parte de treinamento de força. Ele ia ter um momento que ele ia ter os tiros, os trabalhos intervalados, e ele ia ter um momento de trabalho contínuo, né? Então esse é o Cross Promenade. Então, a cada momento, né, do passeio, ele ia fazer um bloco de treinamento. Então você ia ter ali um passeio de uns 3 quilômetros, um percurso de uns 3 quilômetros, e nesses 3 quilômetros você ia fazer blocos de trabalho. Então, o primeiro bloco, óbvio, a hora que você sai andando, seria, ou até no local mesmo, iniciar o trabalho de alongamento estático, fazer um trabalho de alongamento dinâmico junto com aquecimento. Aí, você dá sequência no seu passeio, vai passeando aí pelo parque.
Vamos supor, você vai pegar o Areião, aí você vai passeando pelo Areião. E em volta desse Areião, ou por dentro ou por fora, em um determinado momento tem as estações de musculação. Aí você vai parar e vai fazer barra, abdominal, apoio, agachamento, saltos, o que for. E continua o passeio, parece a festa junina, né? E continua o passeio, segue o passeio. E aí, em determinado momento, você vai fazer os tiros. Vai tiro, intervalo, tiro, intervalo, tiro, intervalo, que você vai fazer o treinamento intervalado. E em determinado momento, você vai fazer o progressivo, ou contínuo, né? E aí vai. Mas não era um método que tinha um trabalho específico para ser direcionado para corredores de fundo, meio fundo. Ele era aplicado a todos os esportes, né? Principalmente esportes que tinham características acíclicas, como vôlei, futebol, basquete, né? Principalmente esportes coletivos acíclicos. E também é indicado para período de transição. Então você está com um cara lá da maratona, que o cara treinou Leader. Aí o que ele vai fazer no período de transição dele? Ele vai fazer um ciclozinho de recuperação, né, que vai baixar a intensidade de trabalho. E aí o Cross Promenade ele é indicado nesse sentido, tá? Nessa época, né? Nessa época. Então aí, tá escrito aí o que eu falei para você, né? Desenvolvido em bosques, praias, campos, do mesmo jeito que o Fartlek, do mesmo jeito que o Cerruti, porque ele recebeu muita influência desses dois, tá? E um método de grande aplicabilidade para mudar a rotina de treinamento do indivíduo, tá bom? Tem a vantagem de abranger exercícios de flexibilidade, exercícios de força, exercícios de velocidade, como eu falei para você, e a criatividade sua para montar esse tipo de treino é enorme, né? Então, que jeito que você monta um treinamento funcional? Né? Você monta buscando esses blocos de trabalho. Que jeito que você monta o CrossFit? Buscando os blocos de trabalho. Né? Então, quais serão os blocos? Aquecimento, exercícios específicos e treinamento. No CrossFit é assim, né? CrossFit são 3 partes a aula. É o warm-up, skills e o WOD. Warm-up, que é o aquecimento, alongamento dinâmico, mobilidade e tal, warm-up. Skills, que são os movimentos específicos ou de habilidades que você vai usar naquele treino do dia. E o treino do dia, que é o próprio treino de verdade, o próprio treino para valer. CrossFit faz isso, 3 blocos. Eu também faço no meu treinamento funcional e na minha aula de treinamento funcional, minhas aulas, eu monto ela em 3 blocos. Eu tenho a parte inicial, que eu chamo de preparo do treino. Eu tenho a parte principal da aula, que vai variar. Desculpa, pessoal, essa noite eu não dormi nem um minutinho, tá? Então hoje eu tô o dia inteiro assim. Tomei um café forte ali, mas não resolvi ainda não. Então eu tenho a parte principal do meu treino, que vai variar de acordo com o meu ciclo, microciclo de trabalho, que pode ser a parte principal voltado para força, pode ser voltado para exercícios de habilidade, de ginástica, pode ser voltado para trabalhar metabólico, pode ser voltado para o treino neuromuscular, pode ser voltado para o cardiovascular respiratório, que é a parte principal da minha aula, que é cada bloco, cada semana eu dou uma ênfase em um desses aspectos, e a parte final, que é o regenerativo. Então, a minha aula tem 3 partes. É o que eu aprendi há muito tempo atrás, é o que vocês aprenderam também fazendo aulas práticas aí com os professores. Aquecimento, aula principal, volta calma. Cada um dá um nome diferente, mas é a mesma coisa. Lá no CrossFit é warm-up, skills e o WOD. Então lá eles terminam na parte principal, eles não fazem um volta calma. Essa é a diferença, tá? E por ser assim tão flexível de você trabalhar uma variedade enorme de objetivos, né? Não tem rotina, né? Você pode não criar rotina, né? E nesse não criar rotina, olha o outro aí também sem dormir, né? Nesse não criar rotina, você cria um ambiente mais descontraído, né? E essas aulas você acaba gerando ali, quando é coletiva, motivação, né? As pessoas ficam se motivando a terminar o bloco da aula, o bloco do WOD, o bloco do CrossFit, o que for assim, né? Agora, qual é o grande prejuízo, vamos falar assim, né? Que não é tão pesado assim, mas é um prejuízo, né? Você exclui o trabalho, né, no Cross Promenade, você exclui
o trabalho de exercícios respiratórios, né? Apesar de você desenvolver o VO2 com o bloco de tiros, com o bloco de exercícios progressivos, com o bloco de exercícios de corrida contínua, né? Você pode desenvolver o VO2. Porém, você melhora o VO2, mas não treina os músculos respiratórios, não objetiva treinar a respiração em si, tá? Não é um treino específico de respiração. Então tá aí. Percursinho aproximado de 3 quilômetros, uma aulinha de 40 minutos a 1h30, né? E você deve executar ele em deslocamento. Lógico que o box do CrossFit ele não vai fazer isso para você, né? Para você fazer na rua, porque senão você vai falar, para que eu estou pagando 300 conto de mensalidade se eu estou treinando na rua? Então eles dão uma falsa, ou uma sensação parcial de que você treina no box, né? Mas o que você faz dentro do box? Os exercícios de força, né? Os levantamentos de peso por conta da barra e do solo, né? E das anilhas. Agora, o treino cardio seu, o treino metabólico seu, todos os boxes de CrossFit jogam você para correr na rua. E a maior parte dos treinos de corrida, a maior parte dos treinos de metabólico envolvem a corrida. Por quê? Porque eu não sou louco de um box de CrossFit comprar 30 esteiras, 10 esteiras, 10 bikes, entendeu? 20 bikes, 20 remos para colocar lá. Então eu tenho 4 remos, 5 remos num box grande, né? 4, 5 remos, mais umas 3 bikes, aerobikes, né? Ou aquelas bikes com resistência a ar, e mais, nem esteira tem, né? E então eu tenho a bike e o remo só, né? Muito difícil ter um elíptico ali. Então. Agora, não tem esteira, né? Quando é alguma coisa de corrida, você corre em volta do quarteirão. É assim que o box de CrossFit faz, né? Coloca você para correr em volta do box. E aí, né, você faz em deslocamento, no Cross Promenade, né, clássico, você faz ele através de um deslocamento. Por exemplo, né, eu já fiz Cross Promenade com um aluno meu em volta do Areião, do Parque Areião. Bem bacana de fazer, tranquilo e funciona muito bem. Termina a aula, você deu uma volta no Areião. Então, o que eu faço? Eu vou ali no Areião ali, ó, por exemplo, né? Eu vou ali para a Clínica São Marcelo, ali, naquela esquininha de baixo do Areião ali. Onde tem um posto de bicicletas de aluguel ali, de aplicativo. Bem nessa esquininha tem uns equipamentos ali, né? De fazer barra, de fazer paralelas, de fazer abdominal. Então eu fico ali fazendo um trabalho de alongamento estático e começo ali mesmo a fazer um trabalho de aquecimento. Um polichinelo, uma corda, uma corridinha, um trotezinho que eu vou até um ponto ali de baixo e volto subindo, tal. Faça ali uns 15 minutinhos de aquecimento, alongamento, um trotezinho naquela região ali. E aí eu começo a percorrer no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário, eu pego aquela rua da Polícia Federal e vou lá para o rumo do Campo do Goiás. Nesse trecho, eu estou fazendo um trotezinho. Aí eu pego e viro à esquerda lá no Areião, naquela avenida que eu não sei o nome lá, que é uma avenida cheia de coqueiro ali, da farmácia, não sei das quantas lá, e vou para o rumo do Hospital de Urgências. Nesse ponto, eu continuo com o meu aluno em trote, fazendo movimentos de flexão de braços, tipo jogador de futebol que faz subindo o joelho, tipo a atleta de atletismo que faz o aquecimento puxando o joelho lá em cima, dando 2 passadinhas, dá um tirinho, volta de novo, corre no lugar e dá um tiro para soltar. Vou fazendo isso. Até ele chegar na próxima estação de trabalho de força, que é já descendo ali, quase chegando no Hospital de Urgências. Aí embaixo das árvores lá, né, bonito lá, tranquilo, bem refrescante. Aí você fica ali fazendo os trabalhos calistênicos.
Aí tem polichinelo, tem flexão de braço, apoio no solo, extensão de braço, barra fixa, abdominal, agachamento, tudo. Tem tudo. Eu procuro, quando eu dou aula para o meu aluno desse jeito, dava, né? Agora eu não estou evitando dar aula no parque, eu deixava os meus equipamentos, o meu carro estacionado bem ali próximo, né? Do mais próximo possível dessa parte, porque aí a hora que eu chegava com o meu aluno lá, enquanto eu colocava ele para fazer uma sequência de abdominal ou alguma coisa nesse sentido, eu ia lá no porta-malas do meu carro e pegava ali uma bolsa de areia, uma sandbag, lá uma bolsa de areia que pesa 15 quilos, pegava um kettlebell, alguma coisa assim. E voltava, um elástico, e era uma mochilinha que eu carrego no porta-malas com equipamentos assim de funcional bem tranquilinho, bem leve mesmo. E aí eu faço o treino dele todo ali por mais uns 15 minutos. Enquanto ele termina esses 15 minutos, ele começa a vir para a pista, eu já estou indo para o carro guardar meu equipamento de novo e a gente vai descer a rua do hospital de urgências ali, aquele calçadão, em um trabalho contínuo e variado. Então eu vou contínuo e variado, vou correndo, trotando. Depende do aluno, eu deixo ele fazer um fartlek nesse momento. Então ele corre, caminha, dependendo do aluno eu controlo. Vamos descer correndo ali, 100 metros de corrida, 100 metros de trote, 100 metros de corrida, 100 metros de trote. Então é um trabalho contínuo, porém deve ser variado. Então, você pode acelerar, de vez em quando eu volto, faço um trecho descendo, trotando, faço um trecho subindo no pique, ou faço, depende do aluno, faço um trecho trotando na descida e caminhando na subida. Vou fazendo isso, descendo, subindo, ou só descendo, trotando, subindo, e aí vai. Por um trabalho, por um tempo de uns 30 minutos. Já estou chegando lá embaixo, na 90 lá, e vou subir, passar em cima da pontinha, rumo àquela loja de material esportivo que tem na esquina ali, que eu não sei o nome, e aí eu pego aquela subidinha, né, para ir de novo para a Clínica São Marcelo, né? E aí nessa subidinha eu faço trabalho intervalado. De alguns alunos dá para fazer corrida e trote, de alguns alunos trote e caminhada, porque é uma subidinha. Então eu pego a subidinha, vou caminhando, acelerando, na hora que dá aquela planadinha lá assim, aí eu faço o meu trabalho intervalado por mais uns 20 minutos. Termino com 5 a 10 minutos de caminhada até chegar na Clínica São Marcelo. Pronto, eu fiz um cross promenade. 4 partes da aula. Aquecimento, eu acho que eu falei todas para vocês. Aquecimento, alongamento, mobilidade, desenvolvimento muscular, que eu faço lá nas estações, mais uns 15, 20 minutinhos. Trabalho contínuo e variado, e o trabalho intervalado. Então, o cross promenade clássico, ele tem essas 4 partes na aula. Terminou o trabalho intervalado, descansa e vai embora para casa. Né? Então dá para você fazer uma série de aulas desse jeito aí. Cada dia, um dia você vai dar ênfase no parte muscular para superior, outro dia você vai dar ênfase em inferior, outro dia você vai dar ênfase em tronco, e aí você pode, né, brincar, porque dá para fazer um monte de coisas nesse sentido aí, sem repetir uma aula, né? Sim, Leandro, né, normalmente nesse tipo de aula você vai, né, desse jeito, né, você vai treinar junto com o aluno, se você vai dar aula de personal. Quando o aluno já sabe o treino, eu passo, por exemplo, o cross promenade por consultoria online. Eu já tenho alunos que entendem do treino, já entendem de movimento, já treina tem tempo, e eu falo para ele assim, ó, hoje você vai fazer um treino em volta do parque. Aí o cara lá na cidade dele tem um parque lá, eu falo, tem uma estação X? Tem um tal, tem. Eu entro na internet, pego a visão superior do parque lá, todo Google tem visão superior do parque. O cara me dá o nome do parque, você joga no Google, você acha. Você olha por cima, você vê tudo que tem em volta do parque. Você sabe a metragem do parque, qual é o terreno aclive, você tem mapinha de aclive e declive, terreno ondulado e tudo que os caras têm. Ou você pede seu aluno, esse aluno, tem um parque que eu não achei na internet, eu falei para ele assim, liga o seu pedômetro, liga o seu reloginho aí, ele tem um aplicativo no celular dele que chama Endomorfo, da Under Armour, acho que é isso mesmo, chama Endomorfo, alguma coisa assim, e tem lá para ciclismo, natação e corrida. Eu falei, liga o Endomorfo, liga o aplicativo, faz uma volta caminhando no parque, eu só quero saber a distância do parque.
e me envia o relatório. Ele pegou, fez, me enviou o relatório, eu tenho até a altitude que tem. Então eu sei onde que é a subida, eu sei onde é a descida. Aí eu peço para ele fazer no anti-horário, no horário, tá entendendo? Porque ele me deu um mapinha, então eu sei qual é a altitude do terreno, qual é tudo, metragem, ponto geral, onde tem estação de musculação. Então eu falo para ele, é para você começar o treino em tal ponto. Nesse lugar você vai fazer tanto tempo de assim, vai correndo, trotando, caminhando, até chegar no ponto tal. A hora que chegar no ponto tal, você vai fazer tais séries de exercícios, tantas séries, tantas repetições. Cara, você monta infinitas aulas com esse método. Mas lembrando, o objetivo dele, né, é trabalhar a parte básica, não é preparar o cara e deixar ele top do top, tá? O objetivo desse tipo de trabalho é uma quebra de rotina, né, ou um início de preparação, um indivíduo que é sedentário, não corre bem ainda, quer correr, então você consegue fazer, dar umas corridinhas, dar um trotezinho, né, e fazer um trabalho muscular ali no equipamento da praça, e depois ele vai evoluindo na corrida, né. Agora, se você for fazer presencial com alguém que não conhece, né, Leandro, aí você vai ter que fazer aula com um aluno, pelo menos a parte de corrida e trote, né? Então, o deslocamento, você vai ter que acompanhar o aluno. Então, o cara está na parte de corrida, você vai ter que correr junto. A hora que chegar na estação, você não precisa treinar. Ele faz sozinho, você corrige postura, corrige, conta, marca tempo e tudo mais, né? Faz todo o treinamento, acompanha todo o treinamento. A hora que for para a próxima parte de tiro, você não precisa correr, não. Você vai deslocando andando. Quero um tiro de 100 metros. Vai, o cara vai. E aí você vai andando e volta com ele, caminhando ou trotando, né? Respira. Sua frequência foi em tanto, nós vamos fazer mais tanto. Respirou, vem até aqui. Pronto, voltou. Vem aqui, porque o cara começa a perder, começa a não marcar o tempo, o terreno, né? Então você tem que saber aonde termina os 100 metros. Para a hora que ele chegar, você dá o apito, o grito, parou, voltou, descansou. Então você vai ter que dar os comandos para ele, porque algumas vezes ele não vê a marcação do terreno, porque ele está preocupado em correr, alguma coisa assim, tá? Ou, como eu tinha um aluno, né, ele corria com música, toda hora ele passava da metragem, eu falava para ele, você não está escutando o comando, você está escutando a sua música e não está me escutando, né? Ele ia com aquele fonão que tampava a orelha toda assim, o cara não escutava nada do lado de fora, punha a música lá no 1000, eu falava, você está passando, está deixando de treinar, eu já falei, terminou, você fez mais 4 repetições, era desse jeito, o tempo todo. Então, nesse sentido, né, dá para você brincar aí bastante com o seu aluno, treinando junto, né, ou você passar o treino e acompanhar parcialmente esse treino. Esse é o Cross Promenade, né? Olha aí, eu deixei um desenho aí que eu peguei num livro, agora eu não lembro o livro, eu acho que é o livro de treinamento esportivo deixa eu ver se é esse aqui, do Samuski. Eu acho que é, mas eu não lembro, não. Esse livrinho aqui é muito bom mesmo. Tem que arrumar meus livros aqui. Daqui a pouco cai tudo aqui. Esse livrinho aqui, ó, Treinamento Esportivo, ele é muito bom, tá? Fala dos aspectos fisiológicos agudos, das adaptações, do exercício crônico, de criança, de adolescente, de adulto, prevenção de lesão, psicologia do esporte, princípios mecânicos do movimento, fundamentos do treinamento de força, aspectos fisiológicos, psicológicos, overtraining, nutrição esportiva, fala de um monte de coisa, né? Eu acho que esse daqui mesmo que fala sobre o Cross Promenade. E aí, cara, dá para você fazer muita coisa com esse Cross Promenade, viu? Muita coisa mesmo. É esse mesmo que fala dos aspectos técnicos do treino. Bem moderno, bem tranquilinho, esse livro aqui é bom. Jetmar Samuski, Menzel e Prado. Tirei dele, né, essa imagenzinha aí para você ver, né? Lá em cima, ó, vamos lá, acompanha aí. Lá em cima você tem a parte de aquecimento, né? Então você começou aqui, vai fazendo aquecimento, tal. Chegou aqui, ó, interrompe o aquecimento, né? Já terminou a parte de alongamentos,
calistenia, terminou tudo, e aí você começa com o quê? Com o cross, né? O trabalho muscular de agachamento, força, arremesso, tal, né? E aí começa a trabalhar a parte de corrida, né? Aí você começa a trabalhar a parte de corrida, variando, né? 50% de velocidade, 75% de velocidade, 100% de velocidade, né? Então aqui você começa com uma velocidade, aqui você está com outra e termina com outra. Aí você vai para o trabalho de saltos, né? Os trabalhos pliométricos, né? E aí finaliza com o trabalho de, tá bom? Com o trabalho de intervalado, né? 4 bloquinhos a aula aí, tá vendo? O maior bloco é o bloco do trabalho contínuo variado, né? Você aumenta a velocidade, 50, 75, 100, pode ser progressivo, pode ser intervalado, de baixa intensidade. E aqui embaixo os tiros, né? Tiro, descanso, tiro, descanso, tiro, descanso, tá? E aí você faz essa... Então, de rosa aí é a maior parte do treino, né? A maior parte do treino, tá? Bacana? Esse é o Cross Promenade. Aeróbio. Métodozinho bem comum nos dias de hoje. Método de Cooper. Comum, mas não é... Dietmar. Desculpa, agora que eu vi aqui o... Dietmar. Samulski. Ok? Não sei se você consegue ler aí. Dietmar Samulski. Só falar, treinamento esportivo, Dietmar Samulski é o cara do treinamento esportivo. Tá? Esse meu aqui já é a... 2013, né? É o mais antigo deles, 2013. É a primeira edição isso aqui. Quando lançou, eu comprei. Primeira edição brasileira. 2013. Nossa, mas é só isso? Primeira edição? Nós já estamos em 2020, né? 7 anos já. Isso aí, primeira edição, 2013. Aeróbio, método de Cooper, 1967 já, e na década de 70, cara, isso virou uma febre na década de 70, entendeu? Método aeróbico, década de 70, início da década de 80, o que você vai fazer? O cara punha aquelas meia polancona lá no joelho, as mulheres, né, aquela calça coladinha, aquela faixa no cabelo, os homens com aquele shortinho curtinho, com uma entradinha na lateral, um vincozinho na lateral, uma camisetinha cavada. O que você vai fazer? Vou fazer o Cooper. Vou fazer Cooper. Fazer Cooper era o cara sair dando uma corridinha por onde ele quisesse ali, entendeu? R$40 na Amazon, Leandro. Ai, tá barato esse livro, hein? Aí, ó, pessoal, tá vendo? Investir em conhecimento, ó. Esse livrinho é bom, cara. Assim, mas para quem vai trabalhar com esporte, né? Quem vai trabalhar com a parte esportiva, treinamento tático no esporte, entendeu? Essas questões, né? Quem vai trabalhar com musculação, tem livros de musculação aí bons para comprar, tá? Nossa, R$40, velho, é barato demais. Bases da excelência esportiva. Nossa senhora. Cara, eu comprei um livrinho do professor. Tá chegando, ele mandou agora esse fim de semana. Eu comprei do Belmiro Salles, um livrinho pequenininho falando sobre hipertrofia, velho. Novo, o livro acabou de ser impresso. Esse fim de semana o livro estava sendo impresso e ele assinando, lá, autografando o livro pro Borginho. O livro custou R$60 porque estava em promoção.
entendeu? Promoção de lançamento. Esse livro vai custar uns 90, desse tamanhozinho assim, ó. E esse aí tá por 40. Mas é isso, né? O treinamento esportivo vende pouco, né? A musculação vende muito, então o cara bota o preço lá e vai. Bom, enfim, Borginho, quando nasceu, o pessoal tava fazendo Cooper. Menos meu pai e minha mãe, que estavam em casa, né? É o tal do método aeróbio. O que você vai fazer? Vou fazer aeróbio. Vou fazer Cooper. Então foi desenvolvido inicialmente justamente para essas pessoas sedentárias, para as pessoas que não tinham condicionamento físico. Tá? E aí depois ele foi adaptado para o esporte de alto rendimento. Né? Então qual que é o objetivo do método aeróbio? Melhorar a minha capacidade aeróbia. Né? Então eu tenho o objetivo de treinar meu cardiorrespiratório. Para isso que serve o método aeróbio. O famoso 30 minutos de esteira. O que o cara está fazendo? Método que ele está usando? Método aeróbio, desde que ele controle a frequência cardíaca do aluno. Né? Então esse método, ele inicialmente, né, foi criado para pessoas sedentárias, mas depois ele foi adaptado para atletas. E aí sim você faria um controle, né, de pontuação que a pessoa poderia receber, no caso dos atletas, para atingir o volume de treinamento indicado. Eu deixei um aí só de curiosidade para você ver, né? Então o atleta, ele tinha que, para receber 5 pontos, ele tinha que fazer uma distância de 8 quilômetros em 20 minutos. É muito pesado, tá? Esse método foi criado e baseado, tabela de pontuação, em pista de atletismo, tá? Em pista plana, em terreno plano, e não terreno ondulado ou com variação de terreno. Então, 8 quilômetros, cara, numa pista de atletismo, o cara ia cansar absurdamente, uma monotonia para ficar correndo em volta lá por 20 minutos. É como se você desse hoje 2 voltas no areião em 20 minutos. Só que, lembra, no terreno plano, tá? E para receber 10 pontos, ele tinha que dobrar a distância, isso é para receber 5 pontos. Para dobrar a pontuação dele semanal, ele tinha que dobrar a distância e dobrar o tempo. Então ele tinha que fazer 16 quilômetros em 40 minutos para ele ganhar 10 pontos. Então é como se você saísse correndo em terreno plano, sair correndo do Trevo de Goiânia para o Trevo de Trindade em 40 minutos. Né? Sem as subidas e as descidas. Plano, plano, plano. Então só para você ter uma ideia aí do quanto era difícil, né? Mas qual foi o grande legado, né, do Cooper para a gente, né, principalmente na educação física para trabalhar com os indivíduos sedentários, né? Foi justamente o famoso teste de Cooper, né? Então o que é o teste de Cooper, né? Era o teste que ele fazia com os indivíduos para verificar qual era a capacidade de absorção de oxigênio desses indivíduos, né? Então, o que eu ia fazer? A absorção de oxigênio era o condicionamento do indivíduo. Então, se eu tenho um condicionamento bom, eu tenho uma absorção de oxigênio boa, eu tenho um condicionamento bom. E ele fez uma tabelinha por faixa etária, por sexo, qual seria o consumo de oxigênio dos indivíduos. Tá? Aí eu deixei uma tabelinha para você, né? Então, muito fraco, indivíduos com menos de 30 anos que atingia 25 mililitros por quilograma a menos 1 por minuto a menos 1. Né? Então, se ele tem de 30 a 39 anos, muito fraco, 25. Se ele tivesse de 25 a 30, já seria fraco. Né? Se ele tivesse de 30 a 39, já seria aceitável. E assim vai. Então ele fez uma tabelinha de classificação bem significativa. Eu deixei uma bem melhor agora aqui para você, ó, coloridinha aí, ó, que mostra qual que é a diferença dela, né? Ela mostra para mim, para homens sedentários, mulheres sedentárias. Tá? De cima para homens. Sedentários. Vou lá e faço o teste Cooper. Já vou falar dele aqui, mas eu acho que vocês já viram disso na disciplina de atletismo. Né? Então, vou fazer o teste Cooper. Borginho. Nossa, cara, que vergonha, viu? Que vergonha. Eu fiz ontem, só para dar essa aula para vocês. Antes da pandemia, o Borginho estava com
o Borginho treinava, né? O Borginho tem 42 anos de idade, o Borginho estava com o VO2 42, acima de 39. Meu VO2 antes da pandemia era excelente. Né? Aí o Borginho foi fazer ontem o teste de Cooper. Falou assim, eu vou fazer para mostrar para eles como quais são os valores e tal. Meu VO2 deu 31. 31. Fraco. Olha só. Abril, maio, junho, julho, agosto. 5 meses sem correr. 5 meses sem fazer trabalho cardiorrespiratório. Meu VO2 caiu para 31 mililitros de oxigênio por quilograma menos 1 por minuto a menos 1. Muito fraco. Fraco, não é muito fraco, não. Fraco. Professor, como é que chega no 31? Não entendi, desculpa. Como que você chegou nesse valor, 31? Ah, só você pegar a formulazinha do Cooper. Ah, e aqui, ó, tem uma tabelinha para atletas, tá? Se você quiser usar para atletas, tá bom? Se você quiser usar homens atletas e mulheres atletas, tá? Então, se você quiser usar essa daí para quem já tem uma corrida significativa, para você ter uma noção, só para terminar aqui, Leandro, só para você ter uma noção, pessoal, quando eu estava antes da pandemia, treinando bem, né? O meu VO2 deu 42. 42. 42. Excelente. 42. Olha aqui a tabelinha. Sedentário, Borginho, 42 anos de idade, com 42 de VO2, deu excelente. Mas se você pegar a tabelinha de atletas, Borginho com 42 anos de idade, 42 anos de idade, com 42, qual é o meu VO2? Muito fraco. Muito fraco. Percebeu? Tenho duas tabelas. Indivíduos sedentários e indivíduos atletas. Tá? Então você pode seguir isso aí para você ter o seu embasamento aí na hora de você verificar como que você está, ou o seu aluno que está começando a treinar com você, como ele se encontra, né? Então vamos lá, Leandro, como é que eu vou medir, né, esse VO2? Eu tenho testes de laboratório, que eu falei para vocês isso na fisiologia do exercício, né, que você faz a ergoespirometria. Então você coloca lá o tubo na boca, a máscara na boca da pessoa, e ele vai puxar o oxigênio, soltar o ar, puxar o ar, soltar o ar, e o computador vai avaliar quanto de oxigênio e gás carbônico sai dessa expiração, quanto que ele absorve de oxigênio. É preciso, é o mais indicado, principalmente se eu estiver falando de atletas, né? Agora você pode fazer o teste indireto, que foi justamente o grande legado do Kenneth Cooper, né, lá na década de 1967, na década de 70, que fez o teste para verificar esse VO2 de forma indireta. Não é tão fiel, e eu tenho que tomar cuidado na execução. Não dá para fazer numa esteira, eu tenho que fazer numa pista. Não pode ter terreno ondulado, não pode ter, né, tem que ser uma pista de atletismo, tá? Não posso fazer curvinha de diminuir velocidade. Tem que ser a curva da pista que eu consigo manter velocidade. Então pega uma pista de atletismo e faz isso. Ou você adapta isso em algum local plano que dê para você fazer essa curva sem perder velocidade. Então você vai correr, ou andar, ou trotar, do que você quiser. O ideal é que você mantenha uma estabilidade, na sua velocidade de corrida, tá? E manter o máximo de velocidade constante durante esses 12 minutos possível, tá? Aí você fez a sua corrida, você pega a distância que você correu, diminui de 504,1 e divide por 44,8. Vai aparecer a fórmula para você aí daqui a pouquinho. Então tá aí a fórmula. Pega a distância que você correu, diminui 504,1 dessa distância e divide por 44,8. Tá?
É assim que você faz o teste de Cooper, tá bom? Os aplicativos hoje já tem essa fórmula, você pode colocar essa fórmula na sua planilha, tá? Porque essa numeração, a numeração que você está falando é por cada fórmula, 540, isso é fator de correção que o Cooper estudou na época para determinar por idade e sexo depois, na tabela, para chegar ao resultado por sexo e idade. Então, são fatores de correção. Aí ele chegou a alguns números, alguns valores que te dão aproximadamente, Thaís, o quanto aquele indivíduo capta de oxigênio. Então tem uma série de fórmulas antes de chegar nessa daí, uma série de contas que ele fez antes de chegar nessa daí para justificar esses valores e chegar ao mais próximo possível da captação de oxigênio daquele indivíduo. Tá? Então são índices de correção para que a fórmula possa funcionar. Tá bom? E a distância você tem que colocar em metros, não pode colocar em quilômetros se por acaso você chegar a isso, tá? Aí, olha só, tem essa tabela aqui, ó, para pessoas praticantes, né? Tudo bem, Thaís? Você entendeu? É a mesma coisa da fórmula de Bhaskara. Por que ao quadrado? Por que raiz quadrada de delta ao quadrado? Por que não é raiz quadrada de delta só, entendeu? Então as pessoas vão fazendo contas e mais contas até chegar numa fórmula que vai aproximar aí derivada, reduzida e tudo mais, integral, para que ele possa chegar numa fórmula que possa predizer, né, o máximo com o máximo de fidelidade possível algum parâmetro que ele está querendo calcular. Agora, se você não quiser fazer a conta, ele fez uma tabelinha. Essas tabelas não são minhas, tá, pessoal? Né? É da tabela do Cooper mesmo, tá? O Kenneth Cooper, fez uma tabelinha falando para você. Ó, tem uma tabelinha aqui, ó, de 13 a 20 anos. Vou pegar a próxima aqui, que vai pegar na gente. Tem alguém menor de 20 anos aí? Tá aqui, ó, 20 a 50 anos. Tá? Normalmente a nossa idade é 20 a 50 anos. Então, Borginho, 42, masculino, tá aqui, 42, masculino, né? Ixi, agora eu esqueci quanto que eu andei lá, cara, era 2.600 e tanto antes da pandemia, agora foi bem menos, agora eu esqueci qual foi o valor que eu andei. 1.500 metros, 1.500 alguma coisa lá, agora eu não vou lembrar não, 1.500 alguma coisa, pessoal. Deixa eu ver aqui. 1.500 alguma coisa, vamos colocar 1.500 para arredondar, pronto, porque vai estar tudo dentro do mesmo parâmetro. 1.500, olha aqui onde eu tô, ó. Agora, ontem, olha aqui onde eu tô, ó. 1.500. Borginho, 42 anos, masculino, 1.500 e poucos metros. Ruim. Então, se eu não quiser fazer a fórmula, Thaís, eu posso olhar direto na tabela e já classifico o VO2 do indivíduo, entendeu? A capacidade aeróbia dele é o quê? Ruim. 5 meses sem correr, 5 meses sem treinar, o VO2 foi para o espaço. Acabou. Vou ter que começar de novo. Né? Ter que começar de novo esse trabalho. Dá até preguiça. Dá até preguiça. E não existe memória respiratória, sabe? Igual existe uma memória muscular. Na musculação, na hora que eu voltar a treinar, meu músculo incha de novo, hipertrofia de novo. Rápido, rápido, rápido. Porque existe uma memória muscular, né? Os meus núcleos musculares não foram perdidos, eu ainda tenho. Então, na hora que eu voltar a treinar musculação e quiser hipertrofiar de novo, eu vou conseguir rapidamente voltar ao que eu tinha de célula muscular anteriormente. Né? Agora, não existe uma memória respiratória. Meu pulmão não vai falar assim, então eu tenho que absorver tanto de oxigênio de novo. Ainda mais que eu fumei charuto quase toda semana, né, na quarentena. Então, a capacidade respiratória já era. Achou a sua aí, onde ela está? Ou você não fez o teste de Cooper ainda? Então faça o teste de Cooper, pegue uma pista plana o máximo possível e
corra, caminhe, trote, tente manter a velocidade estável, né? Por 12 minutos. E calcule aí a distância que você percorreu, tá bom? Adapte a pista da Ricardo Paranhos. Dá para você pegar ela ali no horário bom e planão assim, vai embora. São curvas bem suaves, você não vai perder velocidade. Só tomar cuidado ao atravessar a rua, tá? Mas dá para fazer na Ricardo Paranhos. Vai lá no finalzinho da Ricardo Paranhos e volta. Vai dar. Thaís, o meu vai dar muito ruim para pior. Vixe, Thaís, mas não tem essa classificação aí não, para pior não. Aí o Cooper ia falar que você não existe, você é um ser anaeróbio. Você é uma bactéria anaeróbia. Porque não pode dar mais baixo que isso não, mulher. Não, pode não. Bom, aí tem uma série de histórias aí do Cooper, né? A equipe de futebol que disputou a Copa do México de 70 e foi tricampeã da Copa do Mundo, né, de 70 no México. Usou o método aeróbio para treinar os jogadores, tá? Então é isso aí, método Cooper, muito usado, pessoal, na década de 70, muito mesmo. Eu tenho uma dúvida. Se eu for fazer esse teste, eu vou ter que correr tipo no meu máximo ou numa velocidade que eu consiga manter? Como? Thaís, a ideia, desculpa, Amanda, a ideia é que você corra numa velocidade constante. Não tem problema, Amanda, se você sair correndo, você vai fazer um aquecimento, tá? Todo TAF, todo teste de aptidão física que tem, bombeiro, exército, polícia e tudo, eles usam o teste Cooper. Você tem que correr por 12 minutos. Esse é o teste lá, você tem que correr na pista por 12 minutos. Então o que eles fazem lá? Eles fazem o teste Cooper, para ver se você corre essa distância mínima. Então eles vão pegar essa tabelinha aqui, ó. Eles pegam essa tabelinha aqui e aí você tá lá. Qual que é a idade da Amanda? A Amanda tem 25 anos, é feminina. Então quantos metros ela correu? Ela deu 5 voltas. 5 vezes 4 dá 2.000 metros. Então deu 2.000 metros. Aí vai lá 2.000 metros, a Amanda tem um VO2 médio. Então quanto que você vai conseguir correr naquela pista, você está entendendo? Em 12 minutos. Aí eles vão ver que se o seu aeróbio é bom, se o aeróbio é ruim, se o aeróbio é médio, se o aeróbio é muito bom. Então, como está o aeróbio da Amanda? E aí, Amanda, não tem problema, nos editais, eles aceitam você caminhar, trotar, correr, voltar a correr, caminhar de novo, voltar a correr, caminhar de novo. Eles aceitam. Então você vai ter que terminar 12 minutos. Ao término de 12 minutos, eles classificam o seu VO2 de acordo com essa tabela que você está vendo aí. E aí eles falam, muito ruim, ruim. Ó, você está desclassificada, você não passou na prova da corrida. Então você vai embora. Então o que eu tenho que tentar fazer para que o meu sistema fisiológico possa produzir o máximo de energia, Amanda? Manter uma constância. Quando eu atinjo um ritmo estável de captação de oxigênio e mantenho essa estabilidade o máximo possível, e ela não está no meu limiar de lactato, eu consigo maior produção de energia, eu consigo maior rendimento. Então, se eu pegar e fizer um gráfico para você aqui, para terminar a explicação disso, seria o seguinte, Amanda. Qual é a velocidade da corrida que a Amanda... Então, aqui está a intensidade, quanto de VO2 você está captando, e aqui está o tempo, né? Ou concentração de lactato, desculpa, concentração de lactato. Então, você começa a corrida e eu verifico que o seu lactato está aqui, você estava correndo a 8 por hora. Aí você faz outro teste, você vai para 10 por hora, eu verifico que seu lactato ele subiu para cá. Aí você vai para 12 por hora, eu verifico que seu lactato ele chegou aqui. Aí você vai para 14 km por hora, 14 km por hora, 14. Aí eu verifico que seu lactato estava aqui. Ó. Ele deveria estar aqui, né? Ele deveria estar bem aqui, tá? Ele deveria estar bem aqui. Mas não, ele subiu. Então o que aconteceu com a sua curva? Ela sofreu nesse ponto aqui uma inflexão. Nesse ponto aqui, a sua curva sofreu uma inflexão. Ele aumentou demais a sua concentração de lactato. O que isso diz para mim, Amanda? Diz para mim que
a 12 km por hora, é a intensidade da minha corrida que eu vou estar trabalhando abaixo do meu limiar de lactato. Ou seja, eu vou estar trabalhando com o máximo de produção de energia aeróbia. Se eu passar para 14 km por hora, a minha produção de lactato ela aumenta, ou seja, a participação anaeróbia na produção de ATP, ela aumenta significativamente. E isso gera fadiga, porque aerobicamente eu produzo menos ATP do que aerobicamente. É mais rápido, mas eu produzo menos ATP. E se eu estou numa velocidade alta, eu preciso de muito ATP. Então, qual que é o ideal, Amanda? Você entender da sua corrida, do seu pace, do seu ritmo de corrida, para que você possa correr abaixo desses 12 km por hora, ou próximo dele. Então aí quando você fizer isso, você vai perceber que a sua corrida estabilizada, constante, o máximo de estabilidade possível a 10 km por hora, a 12 km por hora, a 11 km por hora, quando você conhece da sua corrida, você vai saber o seu ritmo, e aí você vai saber que correndo aqueles 12 km por hora, que é um conforto moderado para você, é uma percepção subjetiva de esforço moderada para forte, desse jeito ali você consegue correr os 12 minutos sem parar. Porque se você correr mais rápido um pouco, no início você está cheio de gás. Deu uma aquecidinha aí, ó. Aí se você pegar uma outra pessoa que está fazendo o teste também, e você vê que a pessoa está correndo a 15 por hora, e você fala assim, meu Deus, esse cara vai ganhar de mim. Não se trata de ganhar. Ele está fazendo o teste dele, você está fazendo o seu. Não é corrida, é teste. Ele está fazendo o teste dele, você o seu. Você não sabe a idade daquela pessoa? Se for homem, então, deixa ele correr, vai embora. Se for mulher, qual que é a idade? Se for mais nova, velocidade mais alta. Se for mais velha, velocidade mais baixa. E aí, se você conhece o seu, você começou num ritmo e vai embora, você termina. Porque se você acelerar demais no início, principalmente tentando acompanhar uma outra pessoa que está fazendo o teste junto com você, você bota 14 km por hora, por 3 minutos que seja. Por 3 minutos você fizer isso, seu metabolismo começa a aumentar a produção de lactato, começa a reduzir a eficiência e você não consegue terminar os 12 minutos. Aí o que vai acontecer? Com 6 minutos você está fazendo o quê? Andando pela pista. Tentando recuperar o fôlego, seu corpo produzir ATP de novo para você tentar dar mais uma corrida no final. Então, essa é a verdade do teste. Por isso, esse teste ele é usado nos testes de aptidão física dessas provas de concursos públicos que tem por aí. Entendeu, Amanda, a ideia? Entendi, professor. Entendi. Bacana? Beleza. Valeu. Então, é só treinando para a gente saber qual que é a velocidade minha de Cooper, qual que é a minha velocidade aeróbia, qual que é a minha intensidade de VO2 máximo minha, né? Qual que é a corrida que eu tenho que fazer, né? Eu até postei uma coisinha no Instagram sobre intensidades de HIIT, que o professor Fabrício Boscolo postou. Eu fiz adaptação para o meu layout ali e postei isso também, achei interessante, porque tem gente que acha que HIIT é só HIIT, né? É só fazer na maior velocidade possível, e não é assim. Eu posso montar um treino de HIIT por classificação de intensidade. Qual que é a classificação de intensidade? Abaixo do... Aí dentro desse gráfico que você tem, mas eu já mudei aqui, eu acho que ele vai apagar. Vai apagar. Dentro desse gráfico que você tem aí, né, o que seria fazer acima do limiar de lactato e abaixo do 100% de VO2 máximo. Então você está ali na intensidade acima do lactato e abaixo, então você tem uma velocidade que é submáxima. Aí você tem um VO2 máximo, 100% de VO2 máximo do indivíduo. Aí você tem um que é supramáximo, que é a intensidade do VO2 máximo, é acima da intensidade do VO2 máximo. E tem um que é o out, que é completamente fora dos parâmetros, dá 130% do VO2 máximo do indivíduo. É um HIIT de morrer, entendeu? Então, se a Thaís falou que o dela vai de mal a pior para fazer um testezinho de Cooper, correr 12 km, a hora que ela fizer um HIIT, ela desmaia. Né? Se não morrer, não tiver um ataque cardíaco lá, se ela fizer um HIIT all out, se ela fizer um HIIT RST, se ela fizer um Tabata bem feito mesmo, dentro do que o protocolo determina, capaz dela
né? Passar muito mal fazendo um treino desse. Entende? Então, Amanda, a gente tem que entender da nossa corrida, né? Então, eu sou um personal trainer. Hoje, se você virar para mim, Borginho, eu quero treinar com você, eu quero que você corra comigo no parque, que eu quero aprender a correr para participar de corrida de rua. O que eu vou falar para você? Amanda, eu posso te treinar, posso prescrever seu treino, mas eu não vou correr com você. Por quê, Borginho? Você sabe do negócio. Eu não vou correr porque meu aeróbio hoje é muito ruim. Então, se eu for pegar um aluno para fazer corrida no parque hoje, o aluno corre e passa por mim, vamos, Borginho, e dá outra volta, e vamos, Borginho, eu já estou parado tomando água de coco, passando mal, suando frio, com a boca branca. E eu falo pro cara, pode ir mais uma, vai, mais uma, tô marcando seu tempo aqui. Isso não é um papel de um treinador, de um preparador físico que vai trabalhar com corrida de rua. Então, se eu vou trabalhar com corrida de rua, eu tenho que saber correr na rua, eu tenho que saber corrigir pisada, eu tenho que saber corrigir respiração, eu tenho que saber identificar o pace do meu aluno, eu tenho que saber avaliar uma capacidade aeróbica do meu aluno, mesmo que não fidedigna, como é o caso do Cooper, mas é um parâmetro de trabalho que eu tenho. Eu não vou pagar para o meu aluno fazer uma ergospirometria. Meu aluno não quer pagar para fazer uma ergospirometria, pode ser um teste caro, dependendo, se ele não tiver um consulta ou algum amigo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste indireto, que é o caso do Cooper, e vou, dessa forma, determinar qual vai ser a corrida do meu aluno, como que a gente vai correr, sabendo que eu tenho uma capacidade de VO2 e que eu tenho algumas coisas que eu posso melhorar e devo melhorar nele. Tá bom? Dessa forma. Bom, aí você tem um programa de treinamento, né? A mesma coisa da musculação, né, pessoal? Não adianta eu querer dar aula de musculação se eu não treino musculação, né? Acho que tudo dentro da educação física, tudo dentro da vida da gente é assim, né? Como é que eu vou ensinar meu filho organização, colocar a roupa suja no cesto de roupa suja, colocar o tênis usado no local, na gaveta, colocar a meia suja, colocar a toalha para secar, pendurar a toalha depois de um banho? Como é que eu vou ensinar isso para o meu filho se eu não faço isso? Né? A hora que ele virar para mim, ele vai falar, mas papai, você deixa o seu tênis aqui na sala, por que eu não posso deixar o meu? Né? Se eu falar, filho, pega seu prato que você acabou de comer e leva lá para a pia. Ele fala, mas está junto do seu, papai. Então a gente tem que ser exemplo, né, nessas questões. Então hoje eu não treinaria ninguém para corrida de rua. Né? Hoje eu não treinaria ninguém. Apesar de saber montar treino, passo consultoria online, mas se você falar assim, eu quero uma corrida presencial, como você falou, não vai dar. Né? Não vai dar. O velhinho aqui fica pelo caminho. Tá? É assim, né? Programa de treino, então, do aeróbio, tem a parte principal, né, que é a corrida estacionária, a corrida na rua, natação, ciclismo, marcha, trote, remo, o que for. Apesar de falar do método aeróbio, de Cooper, de ter feito todo o protocolo para a corrida, ele pode ser usado para uma natação, para um ciclismo, para o remo, e assim vai. E exercícios complementares, né, no caso de outros esportes, tá? Esse é o Cooper, tá bom? Então, não tem muito segredo não, né? A gente vai... Zona-alvo. Métodozinho muito usado hoje em dia. Zona-alvo. Criado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, American College of Sports Medicine, para reabilitar cardíacos e melhorar o condicionamento físico de indivíduos sedentários. Qual que é o objetivo? Resistência aeróbica. Mesma coisa do Cooper, melhorar o VO2, melhorar a captação de oxigênio dos indivíduos. Primeiramente criado para a reabilitação de indivíduos cardiopatas e melhorar o condicionamento físico de indivíduos sedentários, né? Depois foi aplicado a atletas de outras modalidades também. Hoje tem muita gente que faz trabalho de zona-alvo. A aulinha de uma zona-alvo, né, um treininho de zona-alvo, dura entre 30 e 60 minutos, são diretrizes do American College. Né? Você pode muito bem fazer uma aula acima de 60 minutos, não tem problema. Mas se você observar dentro das academias, né, é o que acontece. Né? Então você tem uma aula de running indoor, 30 minutos de running. Você tem uma aula de HIIT, 15 minutos, 30 minutos de HIIT, né, seguindo o método zona-alvo. Você tem uma aula de cycling indoor, 45 minutos. E assim vai, né? Porque aquele tipo de aula
normalmente ele trabalha dentro de uma zona-alvo de frequência cardíaca. Então, quando a gente fala método zona-alvo, é porque eu trabalho dentro de uma zona de frequência cardíaca para estabelecer o trabalho do meu aluno. Então, se hoje eu vou trabalhar com 50% a 60%, tem aí os cálculos tudo, mas eu vou fazer um slide aqui para fazer o desenho para você, tá? Então, se eu vou trabalhar dentro do Borginho, então hoje o trabalho do Borginho aeróbio vai ser usando o método zona-alvo, né? Então, vou usar aqui o método zona-alvo, e hoje o trabalho vai ser entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima do Borginho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar minha frequência cardíaca máxima. Então, eu vou pegar uma formulazinha aqui bem sossegada, 220 menos a idade, tá? E vou determinar, então, que a frequência cardíaca máxima do Borginho, 220 menos 42, então dá 178 batimentos. Nossa senhora, escrever com o dedo é horrível. 178 batimentos, né? É isso mesmo, né? 178 com 42 dá 220, né? Então, 178 batimentos por minuto. Tá? Essa é a frequência cardíaca máxima do Borginho. Então, aí eu vou calcular o limite inferior, que é de 70%, tá? Então, se 100% é igual a 178 batimentos, 70% dá quanto? X. O que eu vou fazer? Uma regra de 3, tá certo? Então, eu tenho que 70x, vai fazendo a conta aí para mim. Quem tiver sem o celular aí, quem tiver com o celular na mão disponível. 70x é igual estou conversando e escrevendo errado. Então, eu tenho que 100x é igual a 70 vezes 178. Ah, não. Brincadeira. 100x é igual 70 vezes 178, dá quanto aí? Se eu clicar demais no canto aqui, ele vai... x é igual... Gente, vocês estão aí ainda? Ah, tá aqui, obrigado. 70 vezes 178. X é igual, Matheus colocou aí, 12.460 dividido por 100. Cortei? Cortei. O Leandro já falou lá. X é igual a 124,6. Certo? 124,6. Então, a minha frequência baixa vai ser quanto? 124,6. Agora faz a conta para mim com 80. 100x é igual. Agora eu vou colocar quanto aqui? 80, que é o meu limite superior. Então faz aí. 100x é igual a 80 vezes 178. Então x é igual a 80 vezes 178 dividido por 100. Quanto vai dar o x? 142,4. Então, agora a minha máxima é 142,4. Muito obrigado pela conta. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o meu treino hoje vai ser com a minha frequência cardíaca entre 124 batimentos e 142 batimentos. Então, Amanda, por exemplo, eu vou correr na minha corrida, na hora que eu estiver correndo, eu vou correr até a minha frequência chegar a 142. Pode ser que ela passe um pouco, Amanda, mas esse não é o objetivo. A zona alvo é até 80, então eu vou trabalhar a 142. Eu vou diminuir a velocidade. Aumentei um pouquinho a velocidade sem querer, minha frequência subiu. Aí eu vou fazer o quê? Abaixar a velocidade de novo, para ela bater em 142. Chegou em 142, eu estabilizo, ou então
eu estipulo tempos que eu vou trabalhar com a frequência de 80, frequência de 70, frequência de 80, frequência de 70. Aí eu vou caminhar, nossa, cansei de correr, nossa, 142, tá cansado, eu tô pesado, aí o que eu faço? Vou trotar ou vou caminhar. Vou caminhar. A hora que a minha frequência baixar para 124, aí o que eu faço? Corro de novo. Se ela baixar se ela baixar de 124, eu tô fugindo da zona alvo de treinamento. Aí eu tenho que subir novamente. Entendeu a zona alvo, pessoal? Então é só isso, é só colocar uma formulazinha lá no Excel que ele faz essa conta para você e você sabe trabalhar. Eu acho que eu mostrei a planilha minha para vocês aí, eu já tenho todas as zonas de trabalho calculadas, eu não faço uma conta a mais disso, né? Deixa eu pegar ela aqui para projetar para você ver. Deixa eu pegar aqui. Pastinha de personal aqui. Deixa eu pegar aqui uma planilha. Opa, nessa de periodização não. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar um modelo aqui. Vou abrir uma aqui rapidamente para você ver. Né? Já tem, essa planilha, eu já deixei ela disponível para vocês lá naquele link que eu passo para vocês. Né? E olha aqui, ó. Né? Cardio. Olha a minha planilha de cardio aqui. Ó. Né? Olha aí, ó. Então, a hora que eu coloco informação aqui, que eu coloco a data de nascimento aqui, ó. Por exemplo, por favor, Leandro, escreva aí, se você não se importar, né? Escreva aí a sua data de nascimento aí, por favor. Vou editar a planilha aqui agora para a gente pegar os dados do Leandro. Qual que é o dia? 8. Mês 3. Opa, foi mais ali, né? Mês 3 de 1992. Vixe, Maria. Nossa, mas é novinho, hein? Eita, eita. Ixi, deu tilt. Eu gosto de usar Carvone, viu, Leandro? Tá aí, 8/3. Ô, Leandro, hoje é 8/9, então o Leandro tá com 28 anos de idade, sexo masculino. Qual que é a sua estatura, Leandro? Estatura e peso. 1,74. Vou colocar aqui. 1,74. Qual que é seu peso? 74 quilos. IMC 24,44. A planilha já muda, então peso normal. Agora eu vou lá para o cardio. Vou lá para o cardio, ó. Tá vendo aí? Vou lá para o cardio. 28 anos, tá? Masculino, tá. Vou lá para o cardio, ó. Ó o cardio do Leandro aí, ó. Idade. 28 anos, aqui no cantinho. No cantinho, idade, 28 anos. FCM, frequência cardíaca máxima, usando Carvone, viu, Leandro? Porque não tem muita diferença pro Tanaka não, tá? Tem vários trabalhos mostrando que Tanaka e Carvone são equivalentes. 192 batimentos por minuto. 192 batimentos por minuto. Significa que lá em cima, ó, de verdinho, lá em cima de verdinho, ó, de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. 60% ele tem que treinar com 115 batimentos por minuto. 75% é 144. 80%, você está vendo que eu pus de 5 em 5? Para eu ter uma zona de trabalho já calculada, olha lá. Ó. Olha lá, 100% vermelhinho, 192 batimentos. Então a planilha do Excel já faz isso tudo, é uma fórmula. Quer ver a fórmula que eu coloquei aqui, ó, no 90%? Ó? A hora que eu coloco aqui, ó, 90%. Tem uma fórmula aí, ó. Aqui embaixo. Olha a fórmula, 90 vezes a célula B4, que é 192, dividido por 100. Ó. Tá vendo? 90 vezes a frequência cardíaca máxima, dividido por 100. É o X nosso, é o nosso X, tá vendo? 172 batimentos. Eu não preciso fazer mais conta. É só colocar isso aí, já faz a conta para você, tá? E aí você olha no seu celular e continua a sua aula com o seu aluno lá, tranquilamente, né? Usando a zona-alvo como meta de trabalho seu aí nesse processo, tá?
Eu deixei aí como fazer o cálculo e tudo, tá? Olha aí, ó, o Leandro, tá? Olha aí para você ver, ó. Compararam, né, o Camarda e o Páparo, em 2008, compararam as fórmulas de Carvone e Tanaka, tá? Eles fizeram a avaliação ergoespirométrica de 2.000 pessoas, 2.047 pessoas, de 12 a 70 anos. Pegaram lá a avaliação ergoespirométrica dessas pessoas desde 1994 até 2006. 1.091 homens, 956 mulheres. O que o trabalho deles mostrou? Uma semelhança na predição da frequência cardíaca máxima de Carvone ou Tanaka. Tá? Então, eu uso Carvone, que é fácil, 220 menos a idade, papum, acabou. Mas eu deixei para você, tá, um monte de fórmulas aí para quem quiser dar uma estudada, tá bom? Corrida contínua é outro método, né? Corrida contínua, tá? Também usa o Cooper como base de trabalho, tá? Também usa. Deixei a fórmula aí de novo, né? Para quem quiser trabalhar, né? O primeiro passo, né? Determinar o teste de Cooper aí, qual é o processo, tá? Ou você pode usar protocolo de Machado, que é o teste de esteira, protocolo de 1 milha, você pode usar protocolo de Bruce, tem vários protocolos para você determinar o VO2 do indivíduo, tá? Eu deixei aí o do Machado, não dá para fazer em qualquer esteira. Né? Da mesma forma, eu vou determinar a intensidade da corrida, né? Só que aqui eu vou trabalhar em cima do VO2. A corrida contínua, eu trabalho em cima do VO2 de trabalho do indivíduo. Então, ele vai trabalhar 70% do VO2 máximo, 80% do VO2 máximo, 90% do VO2 máximo. Não vou trabalhar em cima de frequência cardíaca, tá bom? Vai ser diferente. A diferença da corrida contínua com o Cooper é essa, ou com o zona-alvo é essa, tá? Então, no trabalho com percentual de frequência cardíaca, eu trabalho com percentual da intensidade, né? Percentual da intensidade do VO2 do indivíduo, tá? Do VO2 máximo dele. Então, ele vai trabalhar, ele tem um VO2 de 42, eu vou trabalhar 70% do VO2. E assim vai. Mas é a mesma ideia, eu faço os mesmos cálculos, tá bom? Eu deixei aí para você ver qual é. Mas corrida contínua você usa com atletas, porque você precisa determinar o VO2 de forma mais precisa. Então tá aí. Dá para usar corrida contínua com a natação, dá para usar corrida contínua com o ciclismo, dá para usar corrida contínua com outros métodos também, tá? Se você for aplicar natação, você divide o resultado por 4, aí você calcula o VO2 de trabalho do indivíduo, porque na piscina você tem a força de resistência para você determinar a distância percorrida, ou o que vai ser percorrida, e assim vai. Bom, é isso aí, né? Hoje nós falamos então do cross promenade, do aeróbio, do zona-alvo e o corrida contínua, aqui baseado na percentual do VO2 de trabalho. Certo, pessoas? Então esse é o nosso assunto a segunda parte da aula de